Eu recebi esse vídeo de um amigo essa semana e fiquei bem reflexivo sobre isso. A igreja atual, ela encontra-se numa crise. Mas o que se confunde muito nesse tempo é que a liturgia de um culto é suficiente. E não é. O discipulado é muito mais do que isso. Um culto, ou você frequentar um culto por semana, ou dois, não forma discípulos, né? O que é um discípulo? O discípulo é um seguidor de Cristo. Seguidor é aquele que aprende os valores, que aprende o caráter, que caminha junto, que reproduz o comportamento do seu mestre. Porque não é possível também ser cristão sem ser um discípulo. E a ideia aqui, como todos os vídeos, é trazer o que eu venho aplicando na minha vida, sem julgar a fé de ninguém, sem julgar as atitudes de ninguém. É assim que Deus vem tocando minha vida, é assim que Deus vem guiando meu coração, é essa mensagem que eu quero pregar. Não adianta nada a gente frequentar culto, frequentar a igreja, frequentar a missa e guardar os ensinamentos e os mandamentos só pra gente. A gente tem que transbordar na vida dos outros, a gente tem que servir os outros. Quando a gente cuida do que é de Deus, Deus cuida do que é da gente. Eu venho percebendo como grande parte das pessoas utiliza a igreja, utiliza a fé, a devoção, independente da religião, como uma pílula motivacional na sua vida, na sua semana. Então eu vou lá, eu me alimento da palavra num domingo, eu me encho daquilo, aquilo me dá força, esperança, mas eu pratico como? E é nisso que eu tento separar muito na minha vida a religiosidade, de fato, as fronteiras e barreiras de uma igreja nas quatro paredes e o que Cristo nos ensinou a fazer, a viver, como ser imagem e semelhança dele. Esquece um pouco esse monte de regra do não pode escutar tal música, não pode beber, não pode frequentar tal lugar, não pode sair com tal pessoa. Faça como Jesus. Use a sua vida como espelho para as pessoas se inspirarem a se transformarem também e executa a sua parte. Tem muita gente que está se alimentando da palavra para o seu próprio egoísmo. A minha transformação vem muito disso, sabe? Eu era uma pessoa que só pensava em mim, mesmo antes de procurar essa vida espiritual mais elevada. Mas todas as minhas atitudes eram pensando no resultado que eu ia ter para mim, para minha vida, para os meus sonhos, para os meus desejos. E nunca colocava pessoas como prioridade, nunca colocava Deus como prioridade. E ler a Bíblia, frequentar uma igreja, ter a comunhão em comunidade, ter os seus pastores, padres, seja lá o que for, como seus líderes, é importante. Ouvir a palavra, receber a palavra de outras pessoas, faz parte do que Deus nos manda fazer para compor esse corpo de Cristo. A fé isolada não traz transformação, não traz fortalecimento, não traz vigor na aplicação. E hoje eu vejo muita gente querendo se alimentar da palavra, e a hora que sai ali da igreja, do culto, de fato executa muito pouco o que a palavra nos ensina. Não ajuda o próximo, não está pronto para servir seus funcionários, os seus líderes no trabalho. Pessoas que pegam aquele ensinamento só para elas. E Deus nos ensina que nada adianta se for só para o meu próprio resultado, para a minha própria vida. Então Deus só vai transformar, Deus só vai abençoar tudo que eu faço se for para eu ser instrumento. Então que Ele derrame na minha vida, sabendo que eu vou transbordar para as outras vidas. Mas se eu pego aquilo só para mim, só para me motivar e só para eu ter a força para seguir o que o meu ego manda fazer, não vai adiantar de nada. E aí quando a gente fala disso, tem um monte de gente conquistando coisas, sendo feliz assim, e cada um tem o seu direito, não estou aqui para julgar. Mas quando a gente fala de salvação, quando a gente fala aí no dito popular, será que eu vou para o céu? Isso vai ser muito avaliado. Com as suas ações, do quanto você coloca em prática, não a religião no formato de religiosidade, mas o quanto que você pratica e o quanto você é a imagem e semelhança de Cristo, que vai determinar a sua salvação. Trazendo isso para uma forma prática da nossa vida, nada mais é do que servir em todo lugar e a todo momento. Seja a luz onde quer que você coloque seus pés. Aprenda com Deus para fazer primeiro por Ele, para Ele e pelos outros. E você vai conquistar e usufruir através disso é consequência. Então, antes de se apegar a pregar regras religiosas do que pode e do que não pode, se apegue a entender se a sua vida é um exemplo vivo da palavra. Se você está servindo a Deus e servindo ao próximo, como Ele nos manda fazer. Para de julgar, para de apontar o dedo, faz a sua parte. Tem muita gente se motivando e não fazendo. Chegou o momento de abrir a Bíblia numa página aleatória e ler um versículo para vocês que toque nosso coração. Em Marcos 2, versículo 40, diz assim: Um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. Se o Senhor quiser, pode me curar e deixar limpo. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu, seja curado e fique limpo. A sua cura vem de Jesus, a sua transformação vem através do quanto o Espírito Santo toma posse da sua vida. Mas o que você vai fazer com isso é decisão sua. A continuidade das bênçãos, da promessa, dos milagres que você vai alcançar é decisão sua. Faça, não julgue, cumpra a missão que Deus te entregou. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como a si mesmo.